Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Silvana Dangui. Eu quero meditar um pouquinho hoje com vocês sobre propósito. O quanto é importante e eu digo até que é vital para a nossa vida nós termos um propósito. Descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para esse tempo, para essa fase em que nós estamos vivendo e buscar em Deus a energia que precisamos para desenvolver o nosso propósito. Eu quero usar como base para essa mensagem a vida de Josué e lembrar junto com vocês aquela passagem de Josué, onde ali no comecinho do livro dele, no capítulo 1, ele está muito triste, ele está vivendo um período de muita dor, talvez fosse o momento mais difícil da vida de Josué, porque ele havia acabado de perder o seu líder, o seu mentor, o seu amigo, o seu pastor. E a descrição desse livro, nesse capítulo, o quadro que você vê ali naquele capítulo 1 de Josué, é que Deus chega para Josué e Josué ele está prostrado, porque ele está vivendo esse período de luto. E por um tempo Deus entende o luto dele, a dor dele, e eu vejo assim nisso a sensibilidade de Deus e a capacidade de empatia que Deus tem, de olhar para o ser humano e ver a dor que o ser humano está sentindo e entender as nossas lágrimas. Deus tem falado isso muito comigo nesses dias, que Ele entende a nossa lágrima, Ele entende a nossa dor, mas por mais que a circunstância que a gente esteja vivendo, ela pode explicar o nosso desejo de permanecer prostrado, a nossa tristeza, mas ela não justifica. Ela explica, mas não justifica. Porque chega um momento da vida de Josué, um determinado momento onde Deus vem e diz para Josué: Josué, levanta, te esforça, tem bom ânimo, e eu te ajudarei. E eu e a minha família, nós estamos passando por um período, esse período de luto, e eu posso sentir o cuidado de Deus, eu posso sentir a mão de Deus, eu posso sentir a presença de Deus, o afago de Deus nesse momento de dor, de luta. Acabamos de perder um ente querido, de sepultar um irmão, e isso mexe com as nossas emoções e o desejo que nós temos quando nós perdemos, perdemos a companhia de alguém, seja porque essa pessoa foi morar com Jesus, como foi o caso do meu irmão, nós entregamos ele para Jesus, ou seja porque um relacionamento, um casamento, um namoro, uma parceria chegou ao fim, e quando um relacionamento chega no fim, tudo que nós queremos é nos deprimir e chorar a nossa dor. E por um tempo Deus respeita. Mas o que gera e produz milagre na nossa vida são atitudes. Então, Deus precisava lembrar para Josué qual era o propósito da sua vida. O propósito de Josué era o quê? Conquistar uma terra imensa, que hoje nós chamamos a nação de Israel. Ele precisava conquistar aquela terra, que era a terra de Canaã, que hoje é a nação de Israel. E Deus vem para lembrar o propósito, que era um propósito de Deus na vida de Josué. Josué, levanta e se esforça. Entra e toma a terra. Aonde você colocar a planta dos teus pés, essa terra eu vou te dar. Então, era necessário que Josué tivesse uma atitude. Quando nós lembramos o propósito de Deus, então nós encontramos de novo, nós recuperamos a energia que nós precisamos para nos levantar do luto, levantar do nosso momento de dor, de término, não importa o que tenha terminado, se foi uma fase da sua vida, um período bom que você viveu, mas que você teve que se despedir desse momento. O fim de um emprego, o fim de um relacionamento. Nós precisamos lembrar do propósito. Nós temos uma terra para conquistar, nós temos uma promessa de Deus para cumprir enquanto estivermos aqui nesse mundo.
E nós temos que entender que se Josué ficasse prostrado, jamais toda aquela nação, ele era um homem de influência, ele era um homem, uma pessoa chave, ele era uma pessoa de influência. E se Josué permanecesse prostrado, tudo estava perdido. O projeto, não apenas para a vida dele, mas para a vida de várias pessoas que o acompanhavam, da sua família, dos seus compatriotas. Era necessário que Josué lembrasse o propósito para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi escolhido. E era necessário também que ele enxugasse as suas lágrimas, que ele olhasse para Deus, que ele lembrasse do propósito e que ele recuperasse em Deus a energia para se levantar e marchar. Porque era muito claro que quanto mais ele marchasse, Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, é essa terra que eu vou te dar. Quer dizer, era por produtividade. Quanto mais ele agisse, quanto mais ele cresce em Deus, quanto mais ele dependesse de Deus. Às vezes nós olhamos para aquela conquista à nossa frente e nós sabemos que nós vamos ter que enfrentar inimigos, nós vamos ter à nossa frente muitos enfrentamentos, muitas oposições. Mas se Deus prometeu, então o problema que está à frente não é nosso, o problema é de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, os problemas nós entregamos também para Deus. E basta que nós tenhamos a atitude certa. A atitude de Josué, qual seria a atitude certa? Permanecer chorando? De maneira nenhuma. Eu creio que na minha vida, eu creio que na vida da minha família, na vida de quem está assistindo esse vídeo, talvez por um tempo você tenha vivido um período de luto ou de tristeza por o fim de algo, mas eu quero dizer para você que o fim desse algo não é o teu fim, não é o nosso fim. Porque enquanto nós estamos aqui, todos os dias, quando nós acordamos para um propósito. E esse propósito é de avançar rumo àquilo que Deus tem para nós. Então, a mensagem de Deus para nós hoje é: recupere o propósito, recupere a energia, enxugue as suas lágrimas, se levante no poder do nome de Jesus. Vamos nos levantar no poder do nome de Jesus e vamos continuar rumo ao propósito que Deus tem para nós. Nós temos uma terra para conquistar, afinal de contas, eu e você somos pessoas chaves. Eu tenho certeza que ao seu redor tem muitas pessoas olhando para você, esperando que você se levante, esperando uma palavra de consolo, uma palavra de comando, assim como foi na vida de Josué. Através da vida de Josué, quando ele conquistou, ele levou muitas pessoas a conquistar junto com ele. Se ele tivesse parado, e se ele tivesse ali perecido, desistido do plano e do propósito de Deus para a vida dele, o que seria daquele povo, daquela nação, da sua família, dos seus compatriotas? E hoje eu creio que Deus está me levantando. Talvez a gente espere que um anjo venha para falar conosco. Mas assim como o Espírito de Deus falou ao meu coração, eu quero ser boca de Deus na sua vida e quero te motivar a lembrar do propósito. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que as lutas que você está passando. O plano de Deus, a conquista de Deus é muito maior do que tudo que tem acontecido, do que tudo que tem se passado na tua vida. Se levante no poder do nome de Jesus. Deus respeita as suas lágrimas, mas é tempo de enxugar as suas lágrimas, voltar para o centro da vontade de Deus, avançar e conquistar e glorificar o nome de Deus sobre a face da terra. Amém, amados?